Aos nossos irmãos surdos, um bom dia. Glória a Deus. Gente, como todo mundo sabe, o tema desse mês é o Ministério da Reconciliação. Na primeira exposição que nós ouvimos, o pastor Abraão, ele falou que o pecado, ele provocou um abismo espiritual entre o homem e o seu Criador, entre o homem e Deus. E vimos também que o pecado provocou um abismo social entre o homem e o seu semelhante, um abismo psicológico do homem consigo mesmo, e um abismo também ecológico, do homem com a natureza. E nessa manhã, nós vamos estudar, nós vamos levar o nosso pensamento, nós vamos focar, dar uma ênfase no relacionamento do homem com o seu semelhante. E eu peço a você que por esse motivo, para tanto, você abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, faremos a leitura a partir do verso de número 21. O tema da mensagem dessa manhã é reconciliação, a vontade de Deus para todos os homens. Enquanto você abre o texto, e eu testo aqui, pronto, está funcionando. Eu queria dizer para os irmãos que não foi fácil preparar essa mensagem. E não foi fácil porque a semana foi difícil, foi corrida, porque a semana sempre é difícil, a semana sempre é corrida, mas o Senhor Deus sempre derrama graça. Mas foi porque as palavras de Jesus contidas nesse texto foram palavras duras. E eu sou cristão, eu sou homem como cada um de vocês. E eu tive que me olhar na frente do espelho, ou colocar minha alma diante de Deus em oração, e encarar minha própria natureza. O meu desejo de reconciliação, o meu desejo de viver em paz, mas por outro lado, os meus membros guerreando contra a minha carne, querendo sempre guerra. Então por isso eu oro, peço a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas, da minha e da sua vida. Eu não quero só falar a você, não quero só orar por você, mas eu quero orar com você nessa manhã, pedindo a Deus que nos dê graça. Amém? Vamos ler o texto. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 22. Esse texto, essa perícope que eu separei, faz parte do Sermão do Monte, o sermão mais conhecido do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar. Deixa eu ver se tem um texto aqui, antes tem. 21. Ouviste o que foi dito aos antigos. O que é que o texto diz? Não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar, se irá contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante de ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E faz o quê? E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil, ou o último centavo. Amém? Que Deus nos dê graça e ministre a sua verdade aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Baixe a sua fronte, feche os seus olhos e ore ao Senhor comigo em nome de Jesus. Deus amado e bendito, adorado seja o teu santo nome.
Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de te servir. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Deus, de nessa manhã prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que já foi ministrado, Senhor Deus, por meio das canções ao nosso coração. E rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor, por graça, continue a falar ao nosso coração. Reconhecemos, Pai, a total dependência que temos do Senhor. A total dependência, Pai, que temos do Teu Santo Espírito, porque sabemos que somente Ele é capaz de falar ao coração do homem, convencê-lo do seu pecado, da justiça e do juízo. Tem misericórdia de nós. Clamamos ao Senhor, pedindo auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá. Eu quero, já logo de início, apresentar uma fala do pastor, do reverendo Augusto Nicodemos, falando sobre igreja, falando sobre relacionamentos, falando sobre conflitos, e ele diz o seguinte: frequentemente encontramos na igreja pessoas que se sentem ofendidas, machucadas pelos irmãos, ou pessoas que ofenderam outras pessoas, exatamente porque os crentes, nós, nem sempre agem como a Bíblia determina. Nesses casos se criam inimizades, desconfortos, distanciamentos e críticas. A raiz da fofoca e da maledicência está exatamente nisso, está exatamente aqui. Quando as pessoas não resolvem as suas diferenças da maneira correta, da maneira bíblica. Muitos de nós, especialmente os líderes de grupos pequenos, acho que esse ano boa parte de nós ouviram a palestra do nosso amigo e doutor, psicólogo Tiago Alfredo. E Tiago, ele disse uma coisa que me marcou, não só a mim, mas outros também. E numa das palestras dele, ele disse o seguinte, que a negação do conflito gera violência. Eu vou repetir. A negação do conflito gera violência. A evitação do conflito gera violência. Ou seja, todas as vezes que nós fugimos do conflito, todas as vezes que não temos coragem de encarar o outro, nós negamos o outro. E não só isso, deixamos de seguir a recomendação bíblica e abrimos mão para as possibilidades de que outras pessoas se machuquem, ou sejam machucadas. Eu creio que a maioria de nós, ou melhor, eu creio que a maioria dos problemas que nós enfrentamos na igreja de Jesus, não só aqui, mas em muitos lugares, problemas de divisão ou divisões, facções, estranhamentos, contendas, brigas, que nós cristãos temos dentro das nossas comunidades, ocorrem exatamente pelo fato de não termos uma cultura bíblica de resolução de conflitos. E sem medo, sem temor, eu diria que nos falta uma cultura de mais sinceridade, uma cultura de autenticidade no trato com o nosso irmão. Por muitas vezes nós temos dificuldades em sermos claros, transparentes, diretos com o nosso irmão. Direto eu sou, pastor. Tudo bem, mas você sabe que você tem que ser direto e falar o amor em verdade. Nós devemos falar a verdade com amor. Nós precisamos falar a verdade em amor uns com os outros, precisamos viver essa verdade um com o outro. Quando nós não somos francos, quando nós não temos coragem de sermos sinceros com as pessoas, quando a gente não encara, quando a gente foge do conflito, quando a gente nega o conflito, a violência se estabelece. E acabamos por expressar nossa dificuldade de outras maneiras, e assim perpetuamos o que eu chamaria de ciclo da ofensa. Vamos dar um exemplo, vamos pensar nisso. Por exemplo, alguém fez alguma coisa grave, uma coisa séria, só que só eu sei, só que só eu vi. E daí que, por falta de coragem, por falta até de conhecimento bíblico, por falta de preparo, eu não vou encarar aquele irmão. E o pior de tudo, eu não guardo aquilo no meu coração.
E pior, se aquilo que aquele irmão fez me escandalizou ou me ofendeu, mas eu não tenho coragem de chegar até ele do mesmo jeito. Aí o que é que eu faço? Eu fico pensando, guardo aquilo no meu coração, na minha cabeça, começo a ser consumido por aquilo, e o que é que eu faço? Pego o meu telefone, meu smartphone, entro no WhatsApp e compartilho. Não, gente, fofoca não, gente, misericórdia. Eu compartilho um pedido de oração. Eu pego lá, conto um pouco da dificuldade daquele irmão e digo assim: olha, eu só estou passando para você, meu irmão, para que você possa orar por ele. Aí o outro irmão também tem uma pessoa de confiança, pega o mesmo zap, passa para um terceiro, porque outra pessoa também é uma pessoa de confiança. E ele passou só pedindo, gente, para orar e mais nada, gente. Foi só isso que ele fez. Aí o que acontece? No final das contas, toda a comunidade fica sabendo, toda a igreja fica sabendo, ninguém é edificado, e o irmão que precisava de tratamento é o último a saber. Ele falhou? Sim. Ele cometeu um pecado? Sim. Mas foi justo o que fizeram com ele? Vocês podem me dizer? Não. É claro que não foi justo o que fizeram com ele. Porque ninguém teve coragem de olhar nos olhos dele e confrontá-lo acerca da sua conduta. Nós temos uma tendência de disfarçarmos sentimentos, reações, emoções, e por conta disso, nós damos lugar à fofoca, à maledicência em nosso meio, e acabamos por sofrer com os efeitos destrutivos desse pecado, que gera estranhamento entre as pessoas, contendas e toda sorte de males no meio do povo de Deus. Nessa manhã eu quero conversar com você sobre o que Jesus falou sobre essas questões, sobre o que Jesus falou sobre ofensas e conflitos. E é interessante porque geralmente quando nós ouvimos sobre essas questões, a maioria de nós se coloca no lugar da vítima, daquele que sofreu. Nós sempre pensamos no que fizeram com a gente, de como maltrataram a gente, de como foram intolerantes com a gente, de como foram insensíveis com a gente. Mas nós nunca olhamos para nós mesmos como aqueles que têm um potencial de machucar, que têm um potencial de ofender, e que podem abrigar dentro de si sentimentos terríveis. Por isso nós vamos começar olhando para o texto e vendo que Jesus fala sobre o que nós devemos fazer quando nós matamos alguém. Alguém pode dizer amém? Amém mesmo? É isso que Jesus está falando? Talvez alguns digam: peraí, pastor, o que a gente deve fazer quando a gente mata alguém é exatamente isso que o texto está falando, é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Jesus ele vai dizer: peço ajuda dos irmãos, para os dois textos, até com os acréscimos. Eu, porém, está baixo, gente, vamos lá, gente, vamos acordar. Eu sei que está frio, está aí fora, todo mundo chegou aqui, mas vamos lá, falar forte. Eu, porém, duras as palavras de Jesus. Jesus coloca, meus irmãos, esses comportamentos, essas atitudes contra o nosso semelhante, o ato de proferir um insulto, a manifestação extremada do ódio, todas elas em pé de igualdade com a morte, com matar o irmão, com cometer um assassinato. É isso que Jesus está falando. Porque Jesus está querendo nos comunicar que todas essas coisas quebram o mandamento do não matarás. E eu diria para você nessa manhã, meu irmão, muito cuidado, pois nós temos o potencial, o poder dentro de nós,
de matar as pessoas de várias formas. Quem de nós, com o coração cheio de rancor e ressentimento, nunca disse: ah, pastor, eu já ouvi também, né? Mas quem nunca disse: pastor, essa pessoa para mim morreu. Pastor, essa pessoa para mim não existe mais. E dentro do gabinete eu já ouvi: ah, pastor, eu não tenho nenhum sentimento contra ele não, pastor. Não tenho nada contra ele, pastor. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada mesmo, que para mim é como se ele não existisse. Aí nós caímos na armadilha da velha indiferença, que nós cristãos fazemos com um primor incrível. Essa coisa de deletar o outro, de bloquear o outro, de dar o ignore no outro, é a nossa especialidade. Porque você pergunta: quem tem inimigo? Ninguém tem inimigo. Quem odeia? Ninguém odeia. Mas somos especialistas no gelo, na arte de ignorar, na arte de fazer de conta que a pessoa não existe mais. Mas o que seria isso se não assassinato? Para Jesus tem o mesmo valor. Para Jesus tem o mesmo peso. E Jesus está dizendo isso porque isso é uma coisa muito séria. E eu fico a me perguntar: quantas famílias não estão sendo destruídas por causa desse tipo de conduta? Quantas mulheres não estão morrendo aos poucos por causa dos insultos do marido? Deus tem a misericórdia dos maridos. Quantos maridos estão morrendo por causa das críticas da esposa? Quantas esposas não têm exposto o seu marido de forma pública, né? Exposto de forma pública é uma redundância, mas assim, colocado em evidência alguma dificuldade, algum defeito do seu marido, diante de outras pessoas, causando nele um tremendo desconforto, o matando por dentro. E quantas pessoas não vão embora das nossas igrejas, porque ouviram, guardaram em seus corações palavras que geraram morte? Quantas crianças estão morrendo por dentro por causa do bullying? Talvez alguns digam: ah, pastor, essa coisa de bullying é coisa moderna. Na minha época não tinha negócio de bullying, todo mundo brincava, suportava tudo, e todo mundo ficava bem depois. Pois é. Tem gente que acha que bullying é coisa de geração fresca, de uma geração fresca e cheia de mimimi. A geração dos coitados, que vivem se escondendo atrás de uma espécie de coitadismo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez muitos digam isso porque nunca tiveram que mudar o filho de escola 3 vezes. Eu já ouvi relatos de irmãos que precisaram mudar os seus filhos de escola porque sofriam bullying. Quando atinge a nossa casa, quando atinge a nossa família, quando faz com que você, pai, perca o sono, aí você valoriza, aí nós valorizamos mais essa questão. O que Jesus está dizendo é: nunca diga que seu irmão não vale nada. Nunca diga que seu irmão não tem valor nenhum, porque eu o amo. Jesus nos ama. Inclusive, Jesus ama principalmente seus inimigos. Até mesmo seus inimigos, Jesus ama. Pense aí em 3 pessoas que têm... Você não tem inimigo, mas 3 pessoas que têm atrapalhado a sua vida, 3 pessoas que tenham feito comentários ruins sobre a sua pessoa nos últimos dias, nos últimos meses. Pense em pessoas que você fala: poxa, acho que essa pessoa não vai muito com minha cara. Jesus ama essa pessoa. Jesus, Ele ama muito essa pessoa. Nós não podemos dizer que o nosso irmão não vale nada, porque Jesus o ama, porque ele é criação de Deus. E o valor desse homem decorre, e a dignidade desse homem decorre da pessoa de Jesus, decorre do próprio caráter de Deus. E eu fico a pensar: por que tanto ódio? Talvez Jesus diga: por que tanto ódio se somos todos parentes, se somos todos irmãos, se todos pertencemos à mesma raça? Mas eu vou abrir um parêntese aqui. Eu vou compartilhar algo com os irmãos. Eu acho que as últimas vezes que eu senti raiva, que eu senti ira, eu me vi desesperado.
porque eu não conseguia ter domínio próprio. Eu não conseguia dominar o meu próprio coração, a minha própria alma, eu não conseguia fazer a minha alma quietar. E eu me via por dentro agoniado, com aquele sentimento, eu queria me libertar dele, mas alguma coisa dentro de mim queria abrigá-lo, e eu não conseguia colocá-lo para fora. E algumas vezes, eu lembro que uma vez no passado, por causa de uma questão, Lu falou assim comigo, Lu, minha esposa, está aqui, falou assim comigo: Lucas, eu nunca te vi desse jeito, eu vou orar por você. Então, para Lu falar isso, a coisa foi muito séria. E a grande questão, meus irmãos, é que quando nós abrigamos isso no coração, isso vai consumindo a gente, isso vai matando a gente por dentro, vai destruindo a gente. O pastor Carlos Queiroz já dizia que quando alguém nos faz o mal, o faz por duas vezes, porque não só nos ofende, não só nos machuca, físico ou psicologicamente, mas planta no nosso coração o desejo da retribuição, o desejo do revide. E eu ficava com aquilo dentro de mim me consumindo. Até que eu disse para a minha própria alma, eu tenho um Deus que é grande, eu pertenço a um Deus que é amor, e jamais eu vou me permitir contaminar pelo ciclo da ofensa, pelo ciclo da maldade. E se eu estou sendo injustiçado por qualquer coisa, Senhor, abençoa o meu inimigo, abençoa aquele que me persegue, abençoa aquele que não gosta de mim, abençoa aquele que fez uma crítica sobre a minha pessoa, mas não conhece o meu caráter. Porque eu sei que o Senhor o ama. E ao dizer isso, ao confessar isso ao Senhor, ao colocar diante de Deus, eu me vi livre. Eu me vi liberto de novo para amar. Eu me vi liberto para rasgar aquela dívida e dar uma nova chance à pessoa. E você já passou por isso? Você já sentiu vontade de esquecer alguém? De dizer assim, olha, não vale mais a pena? Eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus é o Deus da graça, que Deus é o Deus do amor, que em Cristo nós somos um, que Deus Ele ama o seu povo, ama a sua igreja, e Deus ama aqueles que não fazem parte da igreja também. Deus ama aqueles que te fazem mal, aqueles que te machucam. Permita que o seu coração seja permeado, cheio desse amor de Deus. Vamos lá. Isso não estava tão programado assim, não. Mas quem aqui já ofendeu alguém? Não precisa levantar a mão. É claro que você ofendeu alguém, é claro que eu já ofendi alguém. Mas você se lembra o que foi que você fez depois? De matar um pouquinho essa pessoa? Eu passei por uma situação que foi a primeira vez que eu entendi que eu tinha que tratar as coisas, que eu tinha que pedir perdão, que eu tinha que reconhecer, que eu tinha que assumir. Eu tinha 16 anos, meu pai sempre foi bancário, quase 15, 20 anos, e quando ele tinha um tempinho livre, ele fazia arte, gostava de computadores, de tecnologia, de muitas coisas. E eu sei que meu pai começou a fazer um serviço para um buffet, com fotos digitais, naquela época ninguém tinha, meu tio trouxe câmera dos Estados Unidos, a gente trabalhava, era um barato, eu me divertia fazendo aquilo. Só que o negociador da família era eu, com 16 anos. Então eu ia fazer lá a interface da negociação e definir o pedido e os preços e tal. Só que, por algumas vezes, a gente tomou um certo prejuízo. E meu pai sempre teve um coração bom. Às vezes eu dizia que meu pai era muito besta. E quando tinha prejuízo, meu pai assumia tudo. Só que um dia, eu, sem o aval de meu pai, cheguei lá para a dona do imóvel, ou da dona do negócio, né? Uma pessoa que minha família ama demais e ama até hoje. E eu falei para ela, olha, chega, hoje a gente não vai pagar mais nada. Se vocês fizeram o pedido errado, o problema é de vocês, está na conta de vocês e a gente não vai pagar nada. E para minha surpresa, meus irmãos, essa irmã já esteve até aqui, ela é muito amada, mas acredito que ela não está aqui hoje não. E eu sei que ela chutou mesa, cadeira, balde, tudo que ela viu na frente ela chutou, parecia que estava possessa. E eu fui encolhendo, fui diminuindo e fui sumindo, até que o esposo dela falou assim, Lucas, saia daqui, meu filho.
E eu saí correndo, fugi daquela situação, mas eu me senti a pior pessoa do mundo. Fiquei arrasado. Cheguei em casa, cabisbaixo, contei tudo para meus pais, e eles não me falaram absolutamente nada. E assim, e ainda tinha um tio que estava lá na época, ele falou, que nada, Luquinha, você fez certo, tem que botar ordem no negócio, tem que botar ordem na casa. E eu sabia que tinha alguma coisa errada. Passou um dia, Deus falou no meu coração, ministrou meu coração, dizendo, você vai ter que voltar lá, e você vai ter que pedir perdão àquela mulher. Eu falei, é sério, Senhor? É. E não deu outra. Lá vai eu. Peguei todos os documentos, a minha pastinha, coloquei embaixo do braço e fui lá na casa daquela senhora. E quando eu cheguei na casa, ela não estava em casa. Eu falei, opa, deve ser um sinal que não é para ser hoje. Mas quando eu viro as costas, ela estava descendo a rua. Não teve jeito. E lá no meio da rua, eu pedi perdão para ela. Eu disse para ela, pedi perdão para ela pelo que eu tinha feito ela passar. E que naquela época eu disse alguma coisa que eu não tinha sido sábio, eu não tinha dito o que era certo. E pedi perdão pelo que eu tinha feito para ela e para a família dela. E ela olhou para mim e falou assim, meu filho, seu pai te mandou aqui? Eu falei, não. Ela perguntou, e quem foi que te mandou aqui? E eu disse para ela que eu tinha ido porque Deus tinha mandado eu ir lá. E o interessante, o fantástico foi que aquela mulher, ela olhou para mim, ela falou uma coisa assim, meu filho, tenha certeza que os anjos no céu estão celebrando por sua atitude. Eu queria te pedir perdão também, porque eu estou cheia de problemas e a minha reação também não foi desproposital, a minha reação não foi justificável e eu quero te pedir perdão por isso. Gente, muitas vezes o outro falha com a gente, vai pedir perdão para a gente, reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, só que a gente quer dar uma de superior, quer dar uma assim de bacana e falar, não, se ele pediu perdão é porque ele está errado. E a gente com o nosso coração duro, fica ali e não quer pedir perdão para o outro. Tenha cuidado, porque muitas vezes Deus está quebrantando o coração do outro, mas o seu coração ainda permanece duro, insensível. Jesus é muito claro no verso 23, ele disse assim, olha, portanto, se trouxeres, o que é que ele diz? Olha aqui, gente, só voltando aqui, ó, podemos matar as pessoas de muitas maneiras, a gente não pode se esquecer disso aqui não, mas vamos lá, portanto, vocês me ajudem, se trouxeres, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa, nota 8 para vocês, viu? Mais uma vez, só o finalzinho aqui, ó. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Amém. Se você ofender alguém, meu irmão, a única alternativa para você é a reconciliação. Mas, pastor, por que Jesus ele diz exatamente isso? Quando entrares no templo, quando fores levar a sua oferta ao altar, Jesus ele diz isso porque não há melhor lugar do que a casa de Deus para lembrarmos das nossas falhas, para lembrarmos das nossas ofensas, das pessoas que nós machucamos. E é interessante a gente lembrar e pensar um pouquinho o que Jesus ele estava falando para um público que a maioria eram judeus. Jesus estava falando também para os seus discípulos. E o que acontece é que os discípulos de Jesus, eles frequentavam o templo, costumavam subir ao templo para levar suas ofertas e lá sacrificar o animal, buscando o quê? Paz, buscando perdão, buscando a reconciliação com Deus. E Jesus está dizendo, olha, não tem lugar melhor do que a casa de Deus, não tem lugar melhor do que quando você vai adorar, quando você vai entregar a sua oferta, para você lembrar, fazer um autoexame, uma autoanálise e pedir perdão ao Senhor e deixar ali a sua oferta e resolver todos os seus conflitos. É interessante olhar para o texto e ver a expressão e
te lembrares. Olha lá. E aí te lembrares. Por quê, gente? Porque geralmente quando nós somos ofendidos, nós sempre lembramos, nunca esquecemos. Mas quando nós ofendemos, nunca esquecemos. E sempre nós lembramos. E continuando o texto, Jesus diz: se te lembrares, não traga a tua oferta. E Champlin, um comentarista bíblico, ele vai dizer algo interessantíssimo. Ele vai dizer que a reconciliação com o irmão é mais urgente do que o rito, é mais que o culto no templo. Ele está dizendo: olha, se você veio para cá, se você veio adorar o Senhor, e se você tem alguma coisa no coração, antes de adorar o Senhor, antes de entregar a sua oferta, antes de participar da liturgia, resolva, porque isso é mais importante, é o mais importante. Porque sem essa reconciliação, o culto não passa de mera hipocrisia. Palavras de Champlin. E olha que interessante o que Champlin fala mais aqui. Champlin vai dizer que por isso, por esse motivo, a reconciliação com Deus vem antes do culto formal, a misericórdia antes do rito, a moralidade antes da religiosidade, a afeição antes do dever, o perdão pessoal antes do perdão divino. Corretas relações humanas antes de corretas relações com Deus, honestidade e bondade para com os homens antes do recebimento da vontade de Deus. Ele está dizendo: olha, não faz nenhum sentido prestarmos culto a Deus, adorarmos a Deus, se tem alguém ofendido conosco, se tem alguém que está ainda preso às nossas palavras e às nossas ações. E aí, por fim, ele diz no verso 24, outra coisa fantástica também. O que é que ele diz? Depois, gente, vocês hoje, misericórdia, me ajudem, bem forte. Foi a melhor leitura de todos os cultos, viu, que eu já participei. Glória a Deus, e me perdoe seu pastor, a gente está falando de perdão, peço perdão para vocês por isso também. Mas vamos lá, gente. Verso 24 e 25, depois vem e traga a tua oferta. É interessante a gente pensar que, será que Jesus está dizendo que se a gente não tiver com tudo ok, que é para a gente ir embora? Se a gente não tiver com tudo ok, que não é para a gente buscar a presença dEle? Eu acho que não. Jesus não está colocando a gente para fora da igreja. Jesus está dizendo: olha, eu quero a sua presença, eu quero o seu culto, eu quero a sua adoração, mas eu quero que você faça a coisa da maneira certa. Eu quero que você me adore com a atitude correta. Eu quero que você tenha um coração purificado, pacificado. Eu quero a sua consciência limpa. E olha o que Timóteo vai dizer. Vocês, 1, 2, 3, vai. Eu quero vocês em todo lugar levantando mãos santas, sem ira, sem um coração pesado da ira, da amargura, e sem confusão, sem contenda, sem problemas. É isso que ele está dizendo no verso 25 e 26. Vamos lá. Concilia-te depressa, enquanto estás no caminho com ele. Em verdade? Quando é que Jesus está dizendo que é para a gente perdoar? O mais rápido possível. Ele coloca urgência nas suas palavras. Resolva esse problema agora, com a pessoa que está ofendida, com a pessoa que está magoada com você.
Mas por que Jesus diz isso, pastor? Porque ele está dizendo assim, olha, analisando a coisa de uma perspectiva eterna. Resolva as questões que você precisa resolver enquanto você está vivo. Porque quando você morrer, você vai encontrar um juiz que é justo, um juiz que é poderoso, e lá não haverá misericórdia. Faça agora o acordo, trate logo as suas pendências agora, resolva agora, para que esse assunto não caia nas mãos do justo juiz. Eu fiz o processo contrário. Eu já entreguei o ouro e não expliquei uma coisa que precisava ser explicada. Naquela época, era um crime que dava cadeia quando o judeu, ele deixava de pagar suas contas. E o que Jesus está dizendo é, olha, se você está todo errado, se você tem dívidas a pagar, cuidado, porque seu irmão ou o seu credor pode te botar na justiça, pode lhe levar ao juiz, e o juiz é justo, e ele vai dar causa ganha para o seu amigo, e você vai perder. Pense na eternidade. Não leve conflitos, mágoas, problemas para o túmulo. Porque quando você morrer, pastor, Deus é o Deus da graça. Você vai se encontrar com o Todo-Poderoso. Você vai se encontrar com Deus soberano, que diz o quê? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Essa parte ninguém gosta de falar, ninguém lembra. Mas é Bíblia, é palavra de Deus. Ele diz o quê? Mas se não perdoardes os homens, o que é que vai acontecer? Misericórdia de nós. Por fim, meus irmãos, eu quero lembrar a vocês que quando alguém nos ofende, a gente tem um procedimento bíblico. Temos algumas orientações de Jesus como nós devemos proceder. Mas talvez até aqui alguns digam, pastor, eu estou com meu coração tranquilo, porque eu não estou com falta com ninguém, não estou com problema com ninguém. Então a mensagem até agora, estou de boa, pastor. Mas eu queria dizer para você, preste atenção, porque mesmo quando você não está errado, mesmo quando você não ofende, você pode cometer um erro contra as pessoas, quando as pessoas falham contra você. Vamos lá. Em Mateus 5, Jesus diz, olha, vocês devem agir assim com seus ofensores. Sermão do Monte, cidadãos do reino, Jesus está dizendo, vocês devem proceder dessa forma. Quando vocês pecarem contra alguém, quando vocês machucarem alguém, insultar, quando vocês humilharem, quando vocês xingarem, vocês devem fazer isso. Mas agora Jesus está dizendo em Mateus 18, quando você for ofendido, quando o irmão te machucar, faça dessa forma. E eu diria, meus irmãos, que antes de entrar no texto, que essa é uma questão vital para a igreja de Jesus Cristo, para a saúde espiritual da igreja. E eu tenho certeza absoluta que se nós atentarmos bem para o que Jesus está dizendo, nós faremos da igreja de Cristo um lugar ainda melhor de se estar. Se obedecermos os princípios que estão aqui ensinados, daremos a Deus a todo tipo de fofoca, contenda, maledicência, divisão, partidarismo, e daremos lugar ao verdadeiro amor fraternal no seio da igreja de Cristo. O amor de Cristo, ele vai imperar se nós fizermos isso. E ele disse, se teu irmão pecar contra ti, se o caso for público, vai direto para as autoridades. Mas se o irmão pecar somente contra você, se ele te ofender, se ele te insultar, se ele te machucar, se ele te humilhar, o que é que a Bíblia diz ali, ó? Diz assim, entrega ele para o pastor. A Bíblia diz ali, entrega ele para o líder de GF, líder de GA, líder de rede. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz, olha, se ele pecar contra ti, se ele te ofender, se ele te machucar, diz que é para a gente mandar um zap para o nosso amigo pedindo oração pelo problema? Não, claro que não. A Bíblia diz, olha, tenha coragem e não fuja do conflito, não fuja do problema, não fuja da conversa. Fale do seu sentimento para o irmão. Pastor, não sei como é que o irmão vai receber. Fale a verdade em amor.
E por que você vai procurar o irmão? Para machucar de novo o irmão? Ou para se permitir que ele te machuque ou machucar ele? É claro que não. A Bíblia diz que você vai procurar ele para você ganhar o seu irmão. Você vai interceder por ele, você vai orar por ele, você vai jejuar por ele e você vai lá buscar a paz do coração dele com o seu coração. E Jesus é fantástico, porque ele pede dessa forma, para que tudo fique mais claro. Porque às vezes a pessoa nem sabe que pecou contra você. Você fala, pastor, como é que é isso? Eu vou explicar. A pessoa nem sabe que você a escandalizou, por exemplo. Considere até mesmo a possibilidade de você ter interpretado algo errado que ela disse. Por isso, conte para ela, abra o seu coração para ela. Da última vez que eu preguei sobre perdão aqui na igreja, aconteceu algo fantástico. Tem um irmão que eu amo muito aqui. Ele não era tão conhecido na época como é hoje e tão amado hoje. Vocês entenderam, no passado ele não era tão amado porque eu não conhecia tanto. E eu sei que assim que acabou a mensagem, eu pedindo misericórdia a Deus, glorificando a Deus, cheguei ali no canto, algumas pessoas falaram comigo, pastor, Deus abençoe, que bênção, que bênção. Aí ele se aproximou. Eu falei, pronto, que ele vai falar assim, olha, meu irmão, Deus abençoe, ore por mim, não sei o quê. Aí ele falou assim, pastor, eu tenho um negócio contra você, pastor. Tenho um negócio contra o senhor. Eu falei, rapaz, o negócio ficou feio agora. O que foi que eu fiz, meu irmão, contra você? Ele falou assim, pastor, eu nem lembro direito como é que foi. Mas eu sei que no passado a gente estava jogando bola e teve alguma situação lá, pastor, que eu não gostei do que você fez, que eu não lembro, mas eu guardei aquilo no coração, pastor. Aí eu vinha para a igreja, adorava a Deus, cantava os hinos, ouvia a pregação do pastor e o coração fechado. Aí eu falei, pastor, depois de hoje, Deus falou comigo através da palavra e disse, você está errado. Procure o pastor e fale. E eu estou aqui, pastor. Quero te pedir perdão. E eu falei, meu irmão, eu de coração que eu não lembro o que foi que eu fiz. Eu não sei se no baba o que foi que eu fiz. Porque, modéstia à parte, eu sou um bom jogador de futebol, viu? Um camisa 9 assim. Aqui da IBAN eu só perco para tio Sandro. Tio Sandro é o top, eu estou vendo depois dele. Mas eu não sei o que foi que eu fiz contra você, meu irmão, mas me perdoe em nome de Jesus. Agora imagina se aquele irmão guarda aquilo no coração, fala com uma pessoa, fala com outra pessoa, o pastor Lucas, olha. Ou se acontecesse o contrário, eu não procurasse ele. Mas Jesus diz, procura o teu irmão, vai e procura, é entre você e ele só. Jesus é maravilhoso. Jesus foi tão bom com a gente que a gente resolveu, hoje já está servindo de testemunho para outras pessoas aqui. Imagine, se você obedecer a palavra de Deus e for tratar diretamente com a pessoa, você estará fechando as portas na cara de Satanás e não dando brecha a ele para que a sua boca seja usada para difamar ou expor alguém. Eu tenho alguns amigos pentecostais e alguns deles brincam, né? Quando alguém mente assim, meio que seja de brincadeira, mas é coisa séria, aí falam assim, ou até batista, misericórdia, está emprestando a boca, meu irmão? Como se tivesse, alguns já entenderam aí, ó, como se estivesse emprestando uma boca para o inimigo, que é o pai da mentira. Mas nessa noite, essa manhã, eu quero dizer para vocês, é porque está escurinho aqui, eu quero dizer para vocês assim, ó, não empresta ouvido não, faz um compromisso com o Senhor, e se alguém for falar qualquer coisa do seu irmão, você fala, meu irmão, vem cá, você já falou primeiro com ele? Você procurou ele? Você sabe se foi desse jeito mesmo? Ah, não. Aí você fala, meu irmão, em nome de Jesus, eu não quero parecer ultra espiritual não, eu só quero o seu bem, só quero o bem do corpo de Cristo. Vai lá, meu irmão, em nome de Jesus, e trata com ele, porque é assim que a palavra nos recomenda. Agora imagine se toda a igreja de Cristo, em todos os lugares, não emprestassem os ouvidos para qualquer queixa, qualquer reclamação, da qualquer primeira pessoa, da qualquer pessoa que falasse em primeiro lugar de outra pessoa. Feche os seus ouvidos para os discursos raivosos, para as mágoas de outras pessoas contra quem quer que seja. Você estará fazendo um grande bem ao reino de Deus, porque através disso é que surgem as contendas, as divisões
e os partidarismos. E o texto continua dizendo, e Jesus é fantástico, glória a Deus por isso, glória a Ele. Ele diz assim, olha, se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. Considere a possibilidade de ganhar o teu irmão. Considere a ideia de ser bênção na vida dele e atrair ele para perto de Cristo. Ah, pastor, mas se ele não me ouvir? Aí vem a segunda parte. Se ele se recusar a ouvir, o que é que você faz? O que é que a Bíblia diz? Chama consigo, mas quantos? Quantos? 2 ou 3, e só, mais ninguém. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele ainda assim não te ouvir, aí o que é que você faz? Faz a igreja conhecer a situação, a igreja, as autoridades, os líderes, o pastor. E aí, se ele não ouvir as autoridades constituídas, considera ele gentil e publicano. E Jesus, ele termina esse texto de uma forma espetacular. Ele diz assim: se a gente concordar, como é que ele diz? Também lhes digo que se 2 de vocês, me ajudem, gente, se 2 de vocês concordarem na terra, olha o que ele diz mais, pois onde é interessante, porque a gente só pega o final desse texto e a gente não aplica esse texto ao contexto de origem. Ele está falando sobre confrontação, está falando sobre disciplina, está falando sobre não negar os conflitos. E diz, olha, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio deles. Jesus está dizendo, olha, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês fizerem um processo direitinho, eu vou concordar no céu. E eu vou estar no meio de vocês e vou abençoar vocês. A igreja de Jesus pode dizer amém? Nesse momento, eu quero convidar aqui a equipe de louvor. E essa semana foi tão agitada que não deu para pensar em nenhuma canção. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendido positivamente com um popurrí que eles fizeram. Não sei se vai dar para cantar todo, mas acho que só o finalzinho, né? Só o finalzinho. Mas ele vai falar da nossa unidade, da nossa comunhão, do preço que Cristo pagou para que a gente fosse um. Agora pense, meus irmãos, a igreja de Cristo aqui nesse lugar tem crescido de uma forma grandiosa, para a glória de Deus. Quantas pessoas são cuidadas, pastoreadas, acolhidas, estão sendo libertas do pecado, saindo do reino das trevas, vindo para o reino do Filho do amor do Senhor. Vocês acham que a gente não vai ter oposição? Vocês acham que a gente não vai ter luta? É claro que sim. Então fique atento, para que você não seja um instrumento usado pelo inimigo, mas seja um instrumento de bênção na vida da sua igreja, em nome de Jesus. Eu convido você a ficar de pé e adorar o Senhor nesse momento. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago alto preço
olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Glórias a Deus. Agostinho ele vai dizer que Deus ele ama todos como se fossem um e um como se fosse todos. Deus não é um Deus exclusivamente seu. Deus é um Deus que é Pai e que tem muitos filhos. E todos nós somos filhos de Deus. Todos nós pertencemos à mesma família. Imagina a dor do coração de um pai quando ele vê os seus filhos brigando entre si. Eu sou pai de 2 meninos e lá em casa eu já comecei a estudar mediação de conflito. 3 e 1 ano e 8, lá em casa o pau está quebrando. Mas pense quando você vê, você fala assim: Senhor, tem de misericórdia, que potencial para fazer o que é errado que tem dentro dessas crianças, Pai, tem misericórdia em nome de Jesus. Agora imagina o Pai Celeste, quando vê o seu corpo, a sua família, os seus filhos brigando entre si. Com toda certeza ele não fica feliz. Mas eu tenho certeza que na força do Espírito Santo a gente vai conseguir. Amém? Feche os seus olhos, baixe a sua fronte e olha ao Senhor comigo em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome. Muito obrigado por essa manhã especial na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que espada de 2 gumes, Senhor Deus, que penetra, Deus, o mais íntimo do nosso coração e toca, Senhor Deus, naquele pontinho ali, Senhor, que mais ninguém consegue tocar ou enxergar, Pai. E Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor quer uma resposta, Senhor Deus, de cada um aqui nesse lugar. O Senhor deseja que cada um aqui nesse lugar faça uma autoanálise, Senhor Deus, e procure, Senhor Deus, com o auxílio do Teu Santo Espírito, entender, Deus, no seu coração, quem são as pessoas, Pai, que nós devemos procurar quando sairmos daqui? Quem são as pessoas, Deus, com quem nós devemos nos reconciliar? Quem são as pessoas, Pai, que nós precisamos nos aproximar para ter uma conversa franca, para acertarmos a nossa vida? Ó Deus, tem misericórdia do Teu santo povo, nos abençoa, Pai, e conduz cada um, Senhor Deus, nas suas limitações, nas suas imperfeições, que o Teu Santo Espírito dê direção e que possamos tratar, ajustar tudo aquilo que precisa ser ajustado em nossas vidas e que Seu nome seja glorificado por isso, Pai. Nos abençoa, abençoa o Teu povo, nos leve em paz, Senhor Deus, as nossas classes, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, vamos estudar mais a Bíblia.